O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam. Esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: Por que fala às multidões por meio de parábolas? Jesus lhes respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça.
E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em seu campo? E onde vem o joio? Ele lhes respondeu: Algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que o arranquemos? Mas ele disse: Não, para que ao tirar o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é comparado a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é o maior dos arbustos e torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhes falou outra parábola. O reino do céu é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas essas coisas às multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa, e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes.
E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Eles lhe disseram: entendemos. E disse-lhes: por isso todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E tendo concluído essas parábolas, Jesus se retirou dali. E chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Compartilhe com quem você ama. E não se esqueça de se inscrever no meu canal.